Para você que está ligado aqui no Facebook, você que está ligado na Rádio Nama, você que está nos acompanhando nas várias plataformas de podcast, estamos iniciando o programa Globalizando, um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Estamos há 8 anos no ar e o objetivo desse programa é sempre discutir temas internacionais e suas interfaces locais, regionais e nacionais. É muito bom saber que você está conosco. Este programa apresenta um tema a cada semana e por isso sempre nós estamos levando coisas novas para você. Quero agradecer muitíssimo a você que já marcou aí na sua agenda o nosso horário, seja na Rádio Nama, 9 horas da manhã de todo sábado, seja na live no Facebook às 17 horas. Muito obrigado por estar conosco. O tema de hoje não podia ser diferente, até porque nós vamos tratar de uma abordagem que é muito interessante e hoje nós queremos prestar uma homenagem toda especial ao nosso queridíssimo professor William Monteiro Rocha. Ele nos deixou, foi viver a internacionalização no céu junto do pai, e nós, muito consternados, perdemos um grande pesquisador na Amazônia, mas perdemos, acima de tudo, um grande amigo, um grande incentivador, inclusive, do programa Globalizando, ele que foi também coordenador do curso de Relações Internacionais da UNAMA, e, ultimamente, além de professor da UNAMA, era também coordenador de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Pará. Ao professor William, nós deixamos, com certeza, a certeza de que ele está conosco. Ganhamos um anjo, perdemos um pesquisador, é verdade, mas ganhamos um anjo. Professor William, de onde você estiver, pode ter certeza que o curso de Relações Internacionais vai fazer jus a tudo o que você viveu. Iremos ser internacionalistas da Amazônia com a mesma paixão que lhe animou durante a vida. Ao professor William Rocha, nosso abraço, e eu quero também receber o professor Daniel Jatobá. Por quê? Porque o tema de hoje é cinema e relações internacionais. O professor Daniel Jatobá foi meu professor no doutorado, ele é da UNB, foi também orientador da tese de doutorado do professor William Rocha, e por isso eu queria dar as boas-vindas, professor Daniel. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, professor Mário Tito, caros colegas aqui na responsabilidade do programa, cumprimento a todos os ouvintes, e é uma satisfação enorme poder participar novamente do Globalizando, e nessa semana de uma perda tão difícil para os nossos corações, para mim é um motivo de consolo poder compartilhar este momento de dor, de luto, mas também de homenagem ao nosso querido amigo, professor, grande ser humano, grande líder nos estudos de relações internacionais do estado do Pará e, por que não dizer, a nossa Amazônia brasileira. Então, prestemos essa homenagem, tomemos esse momento como um momento de força para levar adiante o trabalho que ele realizava junto a tanta gente. É uma satisfação poder participar desse programa e ainda mais deste momento especial. Muito obrigado, professor Daniel, por estar conosco. Eu quero logo apresentar a nossa equipe que vai fazer o programa de hoje, a começar pelo queridíssimo... Ele é líder da equipe de conteúdo do programa Globalizando, acadêmico do 7º semestre. Estou falando de Eduardo Oliveira. Tudo bem, Eduardo? Olá, professor Mário Tito. Boa tarde, você que está nos acompanhando aqui em mais um programa Globalizando, um programa de qualidade que todo sábado vem trazer um tema excelente para você. Seja bem-vindo, professor Daniel, uma satisfação enorme recebê-lo aqui. E como homenagem ao professor William, a gente está aqui como forma de resistência, vivendo aquilo que ele fazia tão bem, que era compartilhar conhecimento. Então, caso você se interesse pelo nosso programa, eu sei que você vai se interessar, você pode mandar sua pergunta para o nosso Facebook aqui, Programa Globalizando. Obrigado, Eduardo. E também eu queria dar as boas-vindas para também a acadêmica do 7º semestre, membro da equipe de conteúdo do Globalizando, Érica Nascimento. Tudo bem, Érica? Tudo bem, professor Mário Tito, tudo bem, professor Jatobá, Cauene, Eduardo, é um prazer estar com vocês novamente, ainda mais nesse programa que é super especial, é uma homenagem ao professor Will, e se você está aqui nos assistindo, nos siga no nosso Twitter, @pglobalizando, pode mandar perguntas, comentários. Legal, obrigado, Érica. E completando o nosso time de apresentadores do Globalizando, estou recebendo a líder da equipe de mídias do Globalizando, Cauene Ibapina. Tudo bem, Cauene? Tudo bem, professor. É um prazer estar aqui de novo, né?
Eu queria agradecer a presença do professor Daniel, né? Seja bem-vindo. E aproveitar para convidar quem estiver acompanhando a gente para seguir a gente nas redes sociais. Pode mandar sua pergunta para a gente no nosso Instagram, que é @programa globalizando, que a gente vai responder aqui para vocês. Legal, Cauene. E olha, eu quero dizer que o professor Daniel é doutor em ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UERJ, é mestre em relações internacionais pela UNB, bacharel em direito pelo Centro Universitário de Brasília e atualmente ele é professor adjunto do Instituto de Relações Internacionais, o IREL, da Universidade de Brasília, assim como é um dos coordenadores do Núcleo de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília. Professor Daniel, já temos perguntas chegando, então nós vamos logo com a Érica para apresentar a primeira pergunta. Érica. Sim, a Ana Júlia Torres mandou uma pergunta aqui para o nosso Facebook e ela quer saber o seguinte: qual é a relação entre cinema e a influência política ao longo da história, professor Daniel? Ana Júlia, obrigado pela pergunta. Há muitas formas da gente abordar essa questão, né? Sem dúvidas, para a gente falar do cinema na sociedade, a gente pode começar falando da onipresença das relações de poder. E a gente pode falar dessa relação de uma maneira introdutória, pensando numa via de mão dupla. Por um lado, o cinema foi e tem sido utilizado como instrumento político por parte de governos, instrumento político também por parte da indústria e dos agentes de mercado. E, por outro lado, também a gente pode falar da política como uma circunstância que envolve a própria produção do cinema. São relações de poder, são relações de riqueza, são relações de influência cultural que cercam o cinema também, trazendo para ele algumas possibilidades e também, em alguns momentos, restrições, como, por exemplo, a censura a obras cinematográficas. Então, uma via de mão dupla. O cinema tem impacto na política e a política também tem o seu impacto na própria produção do cinema. E muitas vezes, né, Daniel, essa produção cinematográfica obedece também aos interesses de uma indústria cultural, obedece aos interesses de lucratividade, de toda aquilo que a Escola de Frankfurt vai chamar de racionalidade instrumental, não é isso? Sem dúvida, Mário Tito, sem dúvida. Tem muitas formas da gente abordar e, com certeza, esse é um dos aspectos essenciais do cinema, né? O cinema tem essa inserção na sociedade, afinal de contas, vivemos cada vez mais na chamada sociedade do espetáculo, né? Essa onipresença da imagem e da representação. A gente pode até parafrasear um grande filósofo francês, que era o Jacques Derrida, né? Ele falava que não há nada fora do texto. Talvez a gente possa parafraseá-lo dizendo hoje que não há nada fora da representação por imagens. Muito bem, professor Daniel Jatobá está aqui conosco. Olha, está chegando muitos comentários aqui para a gente apresentar para vocês. Quero logo agradecer a galera que está participando conosco. Coloca para a gente aí, Sérgio. A Norma Mácula está dizendo sucesso. Obrigado, Norma. A Sheila Moraes está dando boa tarde. Obrigado, Sheila. Depois, Ana Correia está dizendo um ótimo professor e um exemplo a ser seguido como profissional. Deve estar falando também do professor William Rocha. A Carol Nascimento, Carol está dizendo um tema super legal. Parabéns, equipe do Globalizando. Uma honra receber o professor Daniel. Obrigado, Carol. A Luísa Veiga está dizendo o seguinte: o Globalizando tem a essência do William. É leve, debate com responsabilidade diversos temas e representa a Amazônia. Que felicidade receber o professor Jatobá, Nord RI, sempre ouvimos falar tão bem e finalmente está aqui. Obrigado, Luísa. E a Larissa Schoenberg está dizendo, parabéns à equipe do programa maravilhoso e convidado incrível. Obrigado, você pode participar conosco, mandando sua mensagem. E aí nós temos também que correr pelo mundo da notícia. O nosso programa faz uma viagem pelo mundo da notícia e aí a gente apresenta algumas dessas manchetes para comentar aqui. Eduardo Oliveira, com você. Isso mesmo, professor. Nossa primeira viagem da notícia é aqui mesmo do Brasil, do jornal Estado de Minas, que fala o seguinte: Hollywood inaugurou no dia 22 de abril o Museu da Academia lá em Los Angeles. O museu celebrará o passado da sétima arte com a história do cinema, seus artistas, seus filmes, possibilitando uma nova forma de ver o cinema. Só aproveitando assim esse gancho do Eduardo, falar aqui uma pequena curiosidade, né, sobre a origem do cinema, e eu acredito que pouca gente sabe disso, que ela está muito associada à invenção de um aparelho, né, que podia capturar imagens em movimento. Esse aparelho era chamado de cinetoscópio. Ele foi criado pelo William Dixon, ainda no século XIX,
E aí, a partir dessa invenção, o francês Léon Bouly, ele pôde desenvolver o cinematógrafo, né, que aí conseguia projetar a luz das imagens de movimento em quadros e telas. E aí, ao longo das décadas, essa tecnologia ela evoluiu e passou a ter cor e áudio e se tornar isso que a gente conhece hoje como cinema, que é a sétima arte, como o Eduardo comentou aqui com a gente, né, professor Tito? Então, Daniel, o que o Eduardo e a Cauene apresentaram mostra um pouco a importância do cinema, inclusive hoje, na propagação de ideias, mensagens e tal. Como é que você vê o desenvolvimento do cinema hoje e como ele pode ser aproveitado para entender o mundo que nós vivemos? Olha, Mário Tito, eu vou, antes mesmo de responder a sua pergunta, né, vou reagir aqui ao que o Eduardo e a Cauene falaram, né. Acho que o ser humano, há bastante tempo, ele tem uma fascinação por imagens, né. E durante muito tempo o homem perseguiu alguma forma de reproduzir imagens em movimento. Desde as maneiras mais simples, a gente pode pensar, por exemplo, naqueles chamados flipbook, né? Quem é que nunca pegou o seu caderno de escola, por exemplo, e desenhou em várias páginas sucessivas, né, alguma imagem com mudanças pequenas, e depois você, né, folheia assim, de maneira que consiga ver aquela imagem em movimento, né? No começo do século XIX se inventou um outro mecanismo, que era o taumatoscópio, né? Taumatrópio, que eram duas cordinhas, você colocava assim um círculo com um desenho de um lado e um de outro, por exemplo, uma gaiola de um lado e um pássaro de outro. E ao rodar, ao girar aquele disco, você conseguia ver o pássaro dentro da gaiola, né? As duas imagens se sobrepunham, né? Depois se inventou um pequeno círculo em que você colocava vários desenhos, por exemplo, um casal dançando, né, com posições diferentes, isso tudo com um eixo fixo, e aí ao girar você conseguia visualizar ali aquele movimento, aquela dança, e depois, né, como a Cauene falou, né, o cinetoscópio, já no final do século XIX, né, William Dixon, ele que era engenheiro-chefe do laboratório do Thomas Edison, né, e depois finalmente o cinematógrafo, né, que foi inventado pelo Léon Bouly, mas o sujeito não teve dinheiro para registrar a patente, então os irmãos Lumière acabaram adaptando o mecanismo e tinham recursos, né, aperfeiçoaram e registraram em seu nome e fizeram filmes como a famosa Chegada do Trem na Estação, né? Então esses foram os primórdios assim do cinema. E tem uma coisa muito interessante, se o tempo me permite ainda, né, que os irmãos Lumière eles tinham um interesse pelo cinema e faziam exposições como se fossem atrações, né, um filme de variedades, era mais para chamar a atenção ou para uma paisagem de cidade, ou para um movimento, ou para o próprio funcionamento do mecanismo, né, que era o cinematógrafo, mas eles pensavam que o cinema tinha que estar voltado para uma finalidade assim, de retratar a realidade ou para usos científicos. E depois veio o Georges Méliès, né, e pegou o mesmo cinematógrafo, mas começou a utilizá-lo com fins narrativos. E o que a gente conhece hoje pelo cinema, eu diria que é assim um pouco da vitória do Georges Méliès. E às vezes eu me ponho imaginando, né, pensando naquela forma do e se, né? E se os irmãos Lumière tivessem prevalecido, né? Então, os comentários que a Cauene, né, fez sobre o cinematógrafo, né, o cinetoscópio, na verdade, né? E também a notícia que o Eduardo trouxe sobre o Museu da Academia, nos remetem a esse passado do cinema, né? Mas é claro que a gente acho que vai ter bastante tempo aqui para explorar também a sua pergunta, Mário Tito, da importância do cinema nos dias de hoje. Perfeito, perfeito, Daniel. Aqui o professor Daniel Jatobá está conosco no programa Globalizando, e olha, tem muita gente comentando o programa, a gente fica muito feliz de você estar participando conosco. Sérgio, põe aí os comentários para a gente poder fazer repercussão. A Jennifer está dizendo que o tema é muito legal, é importante saber que RI está em tudo. Obrigado, Jenny. Depois, ela disse que o tema é super legal, e diz o seguinte, é importante saber que é muito legal a participação do professor Daniel, todo internacionalista, tem o livro de teoria de relações internacionais dele. Inclusive, eu tinha pedido até para o Daniel mandar fazer uma nova publicação, porque não está dando, né? Precisa de mais. A Olivia Ishiki Rezende está dizendo, obrigado pelo programa e convidado maravilhoso.
E o Gilfrey Mácula Júnior, boa tarde, adorando o programa, obrigado. O Marcos Vinícius Dutra está dizendo o seguinte, tema sensacional, é muito bom receber o professor Daniel, alguém que durante a graduação ouvimos falar muito bem através do professor Mário Tito, não me pagou nada, e uma grande referência em relações internacionais. Obrigado, Marcos. Pois é, e aí nós temos a continuidade do nosso programa, tem pergunta chegando, né, Eduardo? Exatamente, a nossa segunda pergunta de hoje vem lá do Twitter com Antônio da Silva, e ele pergunta o seguinte, professor Daniel, ao observar o histórico de ganhadores de melhor filme, a premiação de Parasita lá no ano passado, pode iniciar novas tendências no Oscar? Como isso reflete a inserção de países asiáticos, por exemplo, no cenário internacional? E aí, o que o senhor acha? Interessante a pergunta. E nós estamos no final de semana da premiação do Oscar, né? Então, muita gente, mesmo quem fala mal do Oscar, e há muita gente que faz críticas, né? No final das contas, acaba acompanhando e quer saber quem ganhou as estatuetas. O Antônio da Silva faz uma menção aos prêmios recebidos pelo filme Parasita, né? No ano passado. Realmente foi um filme que chamou muita atenção, né? Ganhou 4 importantes Oscars, né? Inclusive o de melhor filme e o de melhor diretor também, para o sul-coreano Bong Joon-ho, e, claro, chamou muita atenção para o cinema asiático. E muitos críticos têm falado da criatividade do cinema asiático. Eu colocaria isso primeiro, assim, numa tendência mais histórica, né? A gente teve, nas décadas anteriores, já alguma atenção ao cinema asiático, então não é propriamente um fenômeno inédito, né? A criatividade do cinema asiático, por exemplo, nos anos 90, né, nos meios do cinema de arte, do chamado cinema cult, do cinema autoral, os filmes iranianos faziam muito sucesso, né? Depois, nos anos 2000, também alguns filmes coreanos, mesmo filmes chineses. A diferença, talvez, Antônio, é que esses filmes tinham um público um pouco mais restrito, os chamados cinemas de arte, né, ou cinemas cult, essa expressão às vezes até colocada de uma forma pejorativa, eles alcançam pequenas bolhas do público. Agora, quando os filmes começam a receber premiações no Oscar, isso começa a ter um impacto muito maior. Vai para salas de cinema mais importantes, ficam mais tempo em cartaz, nos nossos dias atuais entram nos principais serviços de filmes por streaming, né, como Netflix, Amazon, Telecine, Now, Google Play, etc., né? Então, acho que tem essa diferença. E o que a gente observa é que não só o cinema asiático, né, a gente teve agora, há poucos anos, uma sequência de ganhadores de prêmios de melhor direção para diferentes diretores mexicanos, né? Salvo engano, foram 3 diferentes, um deles ganhou, inclusive, 2 estatuetas. E agora, nesse ano também, né, a premiação que ocorrerá nesse dia 25 de abril, né, se você está ouvindo depois, ocorreu já no dia 25, essa premiação tem ali entre os principais indicados um filme da diretora chinesa Chloé Zhao, né, é uma das favoritas aí, e o filme Nomadland tem 6 indicações para o Oscar, também os mais importantes, que são o de melhor direção e melhor filme. E o outro filme também, o Minari, Em Busca da Felicidade, né, que é mesmo falado no idioma coreano, e que conta a história de uma família de imigrantes. As 2 histórias passadas nos Estados Unidos, produções norte-americanas, mas que mostram um pouco desse, talvez, não sei se é uma nova tendência, mas certamente começa a chamar mais atenção para o cinema de outras regiões do mundo. E uma última questão que eu deixo no ar, né, nos anos 80, nos estudos sobre decolonialidade, os chamados estudos subalternos, né, os estudos críticos da cultura centrada na Europa, houve uma pensadora de origem indiana, chamada Gayatri Spivak, que ela levantou uma questão sobre o pensamento e a produção intelectual de fora da Europa. E ela se perguntava, né, se pode o subalterno falar. Né, a frase ficou famosa na época, Can the Subaltern Speak? Né, e talvez a gente possa parafraseá-la, né, nos questionando, né, pode o subalterno fazer filmes? Mas eu já responderia, assim, de uma maneira mais crítica, que o subalterno sempre falou, o que ele não era ouvido. Assim como o subalterno sempre contou histórias por meio do cinema, mas ele não era assistido. Talvez essa seja a grande novidade.
Muito interessante o que o professor Daniel Jatobá está falando aqui no programa Globalizando. Você pode também interagir conosco. Aliás, tem gente comentando, né, Sérgio? Eu acho que seria interessante também repercutir um pouco isso. E aí o Sérgio vai colocar para a gente. A Natasha, a Cristina está dizendo, adoro a temática, parabéns. Obrigado, Natasha. A Luísa Veiga tem uma pergunta que eu vou inclusive acrescentar para lhe fazer, Daniel. O senhor acredita que as críticas que os Oscars receberam por não premiar Roma, um filme estrangeiro, como o melhor filme, tenham influenciado para a conquista de Parasita? E aí eu acrescento, teria Hollywood dificuldades em aceitar determinadas cosmovisões? Eu vou começar pelo fim. Acho que sim, acho que tem uma certa limitação de visão. A academia que vota, né? São cerca de 9.000 pessoas que votam nas suas respectivas especialidades. Então, quem é especializado em roteiro vota para melhor roteirista, quem é especializado em fotografia para melhor diretor de fotografia, animação e assim por diante. Então, são cerca de 9.000 pessoas votando, mas é claro, a gente não tem como saber exatamente o que influenciou o voto, mas a gente vai percebendo posteriormente, a gente percebe assim ex post, que a academia acaba reagindo a certas críticas, né? Quando se faz crítica, por exemplo, de que filmes estrangeiros não recebem Oscar de melhor filme, pode acontecer disso influenciar o voto nos anos subsequentes. Quando se faz a crítica de uma baixa representatividade de atores e atrizes negros e negras, né, depois a gente vê aí uma espécie de política de cotas, né, que mesmo que não resolva essa diferença estrutural, né, acaba funcionando como uma espécie de reação paliativa. Enfim, há algum tipo de reação ali, embora, Luísa, seja um pouco difícil a gente realmente aferir, porque são cerca de 9.000 votos e porque, no final das contas, esses votos são secretos. O que a gente pode fazer é levantar algumas hipóteses quando a academia adota determinados rumos num momento posterior a críticas que vinha recebendo. Agora, se isso se firma como uma tendência, se isso leva realmente a mudanças de fundo, mudanças essenciais, mudanças na estrutura da indústria cinematográfica e da premiação, aí isso é uma questão que fica em aberto para os historiadores. Muito bem, aí tem mais um comentário que eu gostaria de apresentar, da Larissa Schoenberger, está dizendo o seguinte: percebi que depois do filme Parasita ganhar o Oscar na Netflix, começou a entrar mais filmes coreanos no catálogo. E aí é uma outra percepção, né, Daniel? Porque uma coisa é lá a sala de cinema, outra coisa é o avanço das modalidades de streaming, né? E aí você tem uma liberdade maior do ponto de vista de catálogo, né? Sim, sim. Essa percepção do Larissa, ela está correta. Inclusive, tem sido publicadas várias críticas, a gente pode pesquisar na internet, se você colocar cinema asiático, novidades, ou cinema sul-coreano, você vai ver que tem muitos filmes em streaming, eles têm sido bem elogiados, têm sido considerados filmes que trazem narrativas originais e que fogem um pouco do padrão. Então, embora haja alguma resistência por parte da academia na hora de premiar, acho que esses serviços de streaming conseguem captar com mais agilidade as novas tendências da produção, né? E, claro, o que interessa a eles, que é o lucro, né? Os novos interesses do público. Acho que sim, acho que tem uma maior visibilidade, e nesse momento há pelo menos aí 15 filmes sul-coreanos no Netflix. Maravilha, olha só. Nada para fazer propaganda. Olha só, e nós temos, daqui a pouco vamos conversar muito sobre isso, questão de Netflix, tem uma pergunta para fazer para o Daniel, mas agora eu quero pedir para a Cauene falar para onde nós vamos nessa viagem que a gente faz pelo mundo da notícia. Cauene. Professor, a gente separou aqui uma notícia do jornal South China Morning Post da China, e ele diz o seguinte, que depois de 52 anos, a emissora de Hong Kong vai deixar de exibir a transmissão do Oscars. Embora a emissora cite motivos financeiros, há relatos de que isso faz parte de ordens emitidas de Pequim para boicotar a premiação. Olha, Cauene, eu não duvido disso não, sabe? Porque, como o professor Jatobá falou no início, o cinema nada mais é do que um complexo jogo de relações de poder. Então, ele pode ser, ao mesmo tempo, fonte, tecnologia, sujeito, um meio de representação para contar aquela história, né? Então, assim, as obras cinematográficas, elas são práticas, elas são discursos de expressões culturais que vão representar realidades, muitas vezes, de cenários políticos, sociais, culturais, ambientais e outros.
E aí, Daniel Jatobá, essa questão da Cauene falando de China, né, Pequim e tal, e agora o que a Érica falou dessa questão de relação de poder. Acho que a gente não deve ficar com nenhuma dúvida, né, de que se trata de uma interferência de um governo antidemocrático, como é o governo chinês. A gente sabe de todas as polêmicas que estão envolvendo o tema Hong Kong, né, isso está gerando perseguições políticas, prisão de jornalistas, isso está gerando, inclusive, tensões diplomáticas com países do Ocidente, especialmente com os Estados Unidos e países da União Europeia. Então, acho que não há mistério nenhum, né, de que isso é uma consequência de uma interferência direta do governo chinês. A gente, infelizmente, vive um mundo em que ainda precisamos conviver, e pelo jeito conviveremos ainda por bastante tempo com regimes ditatoriais, e não é do interesse de nenhuma ditadura a livre expressão artística, a livre expressão de ideias. A gente, essa semana, teve a triste notícia de que o Brasil entrou no índice, na zona vermelha da liberdade de imprensa. Isso é realmente, assim, extremamente preocupante, né? E a gente tem já a experiência de governos ditatoriais, né, que ora se utilizam do cinema para propaganda, ora se utilizam de mecanismos de censura para limitar a livre circulação de ideias e da expressão artística. Então é, assim, realmente uma notícia bastante preocupante para quem defende a liberdade, como nós, né? E nós esperamos apenas que essa onda autoritária passe logo, né, que essa sombra tenebrosa que envolve muitos países do mundo, e que infelizmente cobre parcialmente o céu brasileiro, possa se dispersar sem maiores ameaças à liberdade artística. Muito bem, professor Daniel Jatobá conosco no programa Globalizando. Ele lembra, inclusive, na última, dia 21, nós tivemos o Dia de Tiradentes, que marca exatamente a luta pela liberdade, de todos os efeitos. É uma forma também da gente poder animar-se um pouquinho nessa disputa de poder ter uma expressão cada vez maior daqui do nosso pensamento. Tem gente que está comentando o nosso programa, é muito bom saber que você está conosco. A Ângela Santos está dizendo: o uso de filme nas relações internacionais tem a capacidade de aproximar o mundo através de janelas imagináveis, garantindo um grande espaço jamais pensado. Parabéns ao programa Globalizando. Obrigado, Ângela. Também a Vitória Fernanda está comentando, dizendo o seguinte: é muito bom saber que não só o cinema, mas a cultura asiática está sendo reconhecida de fato. Um tema importante da live de hoje. Parabéns a todos. Obrigado, viu, Vitória? Inclusive, há uma semana atrás, 2 semanas, fizemos sobre K-pop. Foi muito interessante o programa sobre K-pop. A Ana Correia está dizendo o seguinte: é interessante comentar também o boicote da live action de Mulan, que também teve embasamento em questões políticas. A Ana fala. E a Vitória Fernanda, acho que foi esse que eu já... A Letícia e o Cari, adorei o tema da live da semana. Parabéns, Globalizando. É isso, né, Sérgio? Muito bom. E aí, professor Daniel, a Érica tem mais perguntas. É a Érica mesmo? Não, é a Cauene Biapina, que acabou de cair agora. Vamos lá, Érica, você pode substituir a Cauene na pergunta dela? Com certeza. Chegou uma pergunta no nosso Twitter, da Luísa Souza, e ela quer saber o seguinte: como as produções cinematográficas auxiliaram na propagação das ideologias nazistas? Na América Latina, a mesma estratégia foi usada na época das ditaduras? Essa conversa dá pano para manga, né? É muito interessante. A gente já tem muitos trabalhos, sobre o uso do cinema pelo regime nacional-socialista, pelo regime nazista alemão, né? E, de fato, a resposta é sim, né? O cinema foi utilizado como ferramenta não apenas de propagação das ideologias nazistas, mas também como ferramenta de entretenimento, né? Ele foi usado em larga escala desde a ascensão de Hitler, em 1933, até os últimos momentos da Segunda Guerra Mundial, ou seja, mesmo até o final da guerra, ainda se utilizava o cinema. A gente pode identificar ali 2 usos e 3 fases, né? Tinha o uso que era o uso de propaganda, realmente difusão e consolidação das ideias nazistas, e também era uma forma de manter a perseverança dos soldados e o apoio popular ao esforço de guerra alemão. E, por outro lado, o cinema era utilizado também como entretenimento, como um modo de satisfação e diversão para o povo alemão, né, e dessa forma podendo dar alguma forma de gratificação num momento tão difícil como foi o momento de guerra.
E a gente pode falar, então, além desses dois usos de propaganda e entretenimento, a gente pode falar de 3 fases. De 1933 até o eclodir da guerra, em 1939, predominou o cinema alemão de entretenimento. Do início da guerra até 42, foi o boom do cinema de propaganda nazista. E depois de 42 até 45, a Secretaria de Propaganda chefiada pelo Goebbels percebeu que não estava sendo muito eficiente a propaganda nazista e que era preciso retomar o cinema de entretenimento, ou seja, que a população já não precisava tanto de propaganda, mas sim de distração para suportar os horrores da guerra. Nesse contexto, foi muito importante o papel do estúdio Universo, um filme Aktiengesellschaft, que foi criado em 1917, que era um trust cinematográfico estatal, depois acabou sendo privado, era um estúdio de cinema, um grande trust, na verdade, de estúdios, e sustentado por magnatas dos setores bancário, químico e bélico, principalmente, os setores mais poderosos no campo financeiro alemão, e era um estúdio, um complexo de estúdios inspirado em Hollywood, que chegou, inclusive, a fazer concorrência. Então, a resposta é sim, de fato, houve esse uso por parte das ideologias nazistas. Em se falando das ditaduras latino-americanas, a gente precisa fazer um ajuste da nossa compreensão. Eu vou falar especificamente do caso brasileiro, que eu acho que é o mais próximo a gente, e para não generalizar para toda a região. A gente teve, sim, uma primeira experiência ditatorial, que foi a experiência do Estado Novo, de Getúlio Vargas, de 37 a 45, onde o cinema foi utilizado como ferramenta de propaganda. Havia o todo-poderoso Departamento de Imprensa e Propaganda, que era o DIP, e, sem dúvidas, eram feitos filmes para a propaganda autoritária do regime do Estado Novo. E no segundo momento ditatorial, que foi a ditadura militar, que durou 21 anos, e assolou o Brasil de 64 a 85, não havia um órgão de propaganda tão poderoso quanto o Departamento de Imprensa e Propaganda do Getúlio Vargas. Havia ali 2 pequenas agências, uma assessoria especial de relações públicas, criada em 68, mesmo ano, aliás, um ano antes da criação da Embrafilme, e depois, no momento mais difícil da ditadura, quando o partido MDB começava a crescer nas eleições e tal, reformular essa agência, mas não era um órgão de propaganda muito poderoso. O que a ditadura militar fez no Brasil foi apoiar a iniciativa privada. Isso sim, a ditadura ajudou a consolidar um conjunto de empresas privadas, e os seus filmes, naturalmente, não eram politizados, até porque havia censura prévia a toda a obra artística no Brasil, mas essas empresas eram incentivadas, e como muitas delas compactuavam com a ditadura militar, elas eram incentivadas a fazer filmes com um caráter desmobilizador e apolítico. Acho que o melhor exemplo foi a terrível indústria da pornochanchada no Brasil. Então, é como se não se utilizou de propaganda propriamente, havia alguns pequenos filmetes, mas isso não alcançava uma expressão muito grande no Brasil, mas o que se apoiou foi um cinema alienado, um cinema alienante. Muito bem, professor Daniel Jatobá está conosco no programa Globalizando, ele é professor da Universidade de Brasília, do Instituto de Relações Internacionais, o IREL, e está conosco porque, de alguma forma, é um tema que vale a pena discutir pelo número de comentários, de gente participando, é muito bom. A gente faz uma viagem pelo mundo da notícia para saber o que está sendo falado, e aí, Cauene, agora você, qual é a notícia que nós vamos colocar em destaque para o professor Jatobá? Professor, agora a gente vai para a Espanha. A gente separou uma notícia aqui do jornal É o País, que diz o seguinte, que o chefe de programação do Festival de Cinema de Gijón afirma que muitas vezes nos festivais europeus, quando se programam filmes feitos e produzidos em países da América Latina, há uma certa tendência de um olhar primeiro mundista, focado nos clichês da crônica social de crimes e violência e com um tom, às vezes, condescendente. E, gente, para complementar um pouco o que a Cauene falou, se você me permite, a partir do banco de dados do Internet Movie Database, foi criado um ranking com
com as cidades cinematográficas mais recorrentes em séries e filmes. Lá no topo, em primeiro lugar, a gente tem Nova York, nos Estados Unidos, que se destaca através de seus pontos turísticos e pela variedade de produções ali feitas. Na América Latina, a gente tem Buenos Aires, né, que é na Argentina, que se encontra no 7º lugar, tendo sido escolhida pelo menos em 1000 filmagens. Professor Daniel Jatobá, a Cauene levanta uma questão interessante, a ideia de um clichê de manifestação do que nós somos, ou que terceiro mundista também, e o Eduardo também fala das principais cidades. Se mantém determinadas verdades e padrões, se naturalizam algumas coisas, e às vezes o cinema não faz a gente refletir, né? Isso, muito bem, Mário Tito. Essa notícia ela é interessante porque ela me permite retomar uma pergunta que você tinha lançado lá atrás, e que eu me empolguei falando dos mecanismos iniciais do cinema e acabei não respondendo, que é a questão da limitação de visões de mundo, né? E eu acho, então, que essa notícia trazida pela Cauene, ela permite a gente falar um pouco desse olhar, né, marcado, e no caso dos filmes latino-americanos que são selecionados para passar em festivais no chamado mundo desenvolvido, né? Acaba se selecionando justamente filmes que retomam clichês, né, como você falou, clichês da crônica social de crime, de violência, né, como se você reforçasse de alguma maneira um modo de exotização do outro. Ou seja, se é para falar de América Latina, se é para falar do chamado terceiro mundo, se é para falar, né, do mundo subdesenvolvido, então vamos trazer crônicas de crime, de violência, histórias, enfim, estereotipadas, digamos assim, da vida vivida fora do primeiro mundo. Então, acho que é bem interessante mesmo essa notícia, porque ela reforça, né, a ideia que o professor Mário Tito levantou lá no início, né, como a indústria cultural dominante do cinema. Claro que a gente pode falar que o cinema tem muitas indústrias diferentes, né, inclusive muitas delas são famosas, como Bollywood na Índia, e muitas outras indústrias de cinema na própria Índia. O cinema nigeriano é enorme, em muitos países da África, Senegal, em muitos países latino-americanos, né? Mas quando a gente fala da indústria cultural dominante, né, e especialmente Hollywood e algumas indústrias cinematográficas do primeiro mundo, existe uma tendência a replicar certas visões de mundo. E os festivais, por sua vez, quando acontecem no primeiro mundo, também tratam de selecionar, né, por critérios exotizantes, estereotipados, quais são as histórias dignas de serem mostradas no primeiro mundo quando produzidas, né, em regiões como a América Latina. Sobre o que o Eduardo, se não me engano, comentou do ranking das cidades, né? Sim. É bem interessante. Buenos Aires realmente é uma cidade que tem intensa, aliás, vou falar não só de Buenos Aires, a Argentina, né, de uma forma mais ampla, tem uma produção cinematográfica muito desenvolvida, né, então existe uma forte indústria cinematográfica. O cinema argentino é de qualidade irretocável, né, acho que valeria inclusive um outro programa, já deixo aqui o meu oferecimento para falar só de cinema argentino. Então tem uma indústria desenvolvida, tem apoio público, que é importante, né? Quando o mercado não é suficiente, ou quando existem valores a serem preservados, é muito importante o apoio público. Existe uma mão de obra especializada e experiente para produzir cinema. E no caso de Buenos Aires, também, os cenários, a iluminação são muito favoráveis. Então, inclusive, existem muitos filmes que se passam em outros lugares, por exemplo, se passam na Europa, mas na verdade acabam sendo produzidos em Buenos Aires. O clima e a iluminação, o fato de Buenos Aires estar numa zona temperada, acaba favorecendo a produção, e ainda mais com uma mão de obra mais barata do que seria a mão de obra nos países europeus ou mesmo nos Estados Unidos, mas especialmente os europeus. Então, o cinema argentino tem alta qualidade, a indústria é muito desenvolvida, e Buenos Aires acaba ocupando esse espaço privilegiado como locação para a produção de filmes.
Muito bem, quem está conosco no programa Globalizando de hoje é o professor Daniel Jatobá. Ele é doutor em Ciência Política pela UERJ e é professor docente lá da Universidade de Brasília, do Instituto de Relações Internacionais, o IREL. Olha só, tem comentário chegando, Sérgio, põe para a gente aí, para a gente poder dar o crédito para quem está participando. O Brasil passou a se ver refletido nas telas de cinema como um país pobre, de grandes contrastes sociais, convivendo com a fome, miséria e violência. O senhor acha, professor Daniel, e seria possível fazer uma relação com os dias atuais, ou seja, o Brasil com essa visão? Vou já lhe dar a palavra, Daniel. Depois, tem mais um comentário. A Vitória Fernando, o cinema brasileiro possui alguma dificuldade quanto à questão de reconhecimento e apoio? Temos produções maravilhosas, mas vejo que existem algumas dificuldades. A gente vai deixar essas duas perguntas no próximo bloco, porque eu queria chamar, antes de abrir o quarto bloco, queria chamar a Camille Mácola. A Camille, ela faz parte da equipe de mídias, aliás, da equipe de playlist do programa Globalizando, que nós vamos falar um pouco da nossa playlist. Então, Camille, seja bem-vinda ao programa Globalizando. Olá, professor Maritito, olá, professor Daniel Jatobá, e claro, olá a todos os ouvintes do programa Globalizando. Eu me chamo Camille e faço parte da equipe de playlist desse programa maravilhoso. O tema dessa semana é um dos meus favoritos, cinema e relações internacionais. E nada mais justo do que fazer uma playlist com músicas de filmes que foram um sucesso ao redor do mundo. Então, a nossa playlist tem músicas de filmes como Titanic, Clube dos Cinco, Guardiões da Galáxia e Viva a Vida é uma Festa, entre outros filmes incríveis. Interessante, é uma playlist altamente qualificada, porque é de músicas conhecidas, né, Camille? Mas foi difícil escolher quais foram os filmes e tal? Foi muito difícil, olha, quase me deu uma dor de cabeça, porque eram filmes incríveis, mas só tinha que escolher uma música. Exato. Olha, Daniel, inclusive, o fato de fazer uma playlist, se você pudesse colaborar também, ia ser um monte de música diferente, né, Daniel? Opa, eu gosto de músicas de filme em geral, mas eu gosto particularmente quando tem algum filme que se destaca pela sua trilha sonora. Então eu vou deixar aqui a minha dica, a trilha sonora do filme Os Sonhadores, The Dreamers, do diretor Bernardo Bertolucci. É uma trilha sonora realmente fantástica para servir de pano de fundo e muitas vezes participando da construção da cena de um filme que conta a história de um jovem norte-americano que está vivendo em Paris, em 1968, justamente quando eclodem os movimentos estudantis, né, o famoso Maio de 68, e ele acaba conhecendo um casal de irmãos gêmeos, siameses, né, e, enfim, tem toda uma história ali de luta política, mas ao mesmo tempo de sedução, de fantasias privadas, e uma trilha sonora realmente escolhida a dedo pela produção do filme Os Sonhadores. Mas depois eu quero conferir essa playlist feita pela Camille. Então, Camille, é isso que eu ia lhe perguntar. Diz pra gente de novo quando é que essa playlist vai estar disponível e onde vai estar disponível. Bom, a playlist ela vai estar disponível no domingo, tanto no Spotify, quanto no YouTube e no Deezer. Legal, Camille. Muito obrigado pela sua participação aqui no Globalizando, viu? Obrigada a você. Ótimo, então essa foi a Camille Mácola falando da nossa playlist do programa Globalizando. Eu vou já passar para o quarto bloco para passar a palavra para a Érica Nascimento, mas eu quero juntar, Daniel, várias perguntas, porque nós já estamos já no finalzinho e a gente vai precisar efetivamente colocar. Então, a Lorena que vai fazer a pergunta, e antes de eu dar a palavra para a Lorena, só deixando uma dica interessante sobre essa discussão aí de cada cinema é uma cosmovisão diferente, tem um documentário muito interessante, 110901, que é sobre o 11 de setembro, que é um documentário de 11 filmes, de 11 minutos, de 11 cineastas, de 11 países diferentes. E cada um interpreta o 11 de setembro de maneira diferente. Então, assim, você tem uma visão, seja do cinema americano, do iraniano, do Egito, da América Latina, muito interessante, eu recomendo, 110901, vale a pena. Então, antes de passar a palavra para a Lorena, dizer que as perguntas estão chegando, a gente está com um tempo bem curtinho, mas vamos abrir a palavra para a Lorena. Lorena, quero que você apresente aqui, seja muito bem-vinda, viu, Lorena, ao nosso programa. A Lorena é caloura de Relações Internacionais, está entrando neste ano. Lorena, seja bem-vinda, pode fazer sua pergunta, tá?
Oi, gente, boa tarde, tudo bem? É um prazer aqui estar na presença do Dr. Jatobá, que é uma referência que a gente, quase todos os dias, a gente sempre dá alguma referência a ele. Bom, mas em relação ao que a gente está conversando, professor, eu queria saber qual o teor crítico, né, que esses filmes eles têm que ter para abordar esses temas sociais tão sensíveis, sem romantizar o assunto, mas ao mesmo tempo sabendo que aquilo ali, além de ser uma expressão artística, né, e social, aquilo ali também é entretenimento. Muito obrigado, Lorena, pelas palavras generosas. Seja bem-vinda ao mundo de relações internacionais, de RI, ou como se chama em Brasília, REL, acho que é o único lugar que a gente chama assim, né? Seja bem-vinda, é um mundo maravilhoso, apaixonante, não é à toa que muitos de nós dedicamos aí a nossa vida à pesquisa, à reflexão e ao ensino de relações internacionais. Realmente isso vai tomando a gente e fazendo parte da própria existência. Deixa eu primeiro fazer algumas pontuações antes de ir diretamente à sua questão. O cinema ele é um dispositivo complexo de representação do mundo. Ele tem muitas facetas, tem muitos pontos a partir dos quais nós podemos examiná-lo. O cinema ele é, em primeiro lugar, uma instituição, né, com seus próprios mecanismos, suas formas, suas regras, suas estruturas e assim por diante, né? A gente sabe reconhecer uma obra cinematográfica quando nos deparamos com uma. O cinema ele é uma técnica de produção de bens artísticos, né? Então ele também é uma técnica de elaboração e de difusão de arte. O cinema ele é um produto industrial, a gente nunca pode perder isso de vista, né? Há um número enorme de firmas que empregam um investimento cada vez mais volumoso, né, para produzir obras cinematográficas e para obter o lucro, né, como é parte da lógica capitalista. O cinema ele é fonte de formação e de informação cultural e histórica, né? O cinema ele é, de um ponto de vista mais psicanalítico, ele é um meio de satisfação pulsional, né? Os nossos desejos, os nossos prazeres, né, encontram respaldo nas obras de arte. Às vezes extraímos prazer do olhar, né, uma espécie de voyeurismo sobre os filmes. Às vezes projetamos nos personagens desejos e fantasias que não conseguimos ou não podemos realizar na nossa vida cotidiana, né? E o cinema ele é entretenimento também, como você lembrou. Ele é expressão cultural, então são tantas facetas, né? E agora eu vou passar para a sua questão específica, né? Qual é o teor crítico que os filmes devem ter para tratar de temas sociais sem romantizá-los? O que eu mais detesto num filme que trata de temas sociais é quando ele é conciliatório, né? É quando ele procura gerar um conflito, mas depois colocar todas as coisas no seu devido lugar, né? Acho que o filme perde muito quando ele coloca um tema delicado, um tema que envolve o sofrimento da pessoa humana, um tema que envolve posições de opressão, de exploração de comunidades, de coletividades, de povos, de nações. Então, acho que a pior coisa que um filme pode fazer realmente, aí você tem razão, é romantizar. Ou seja, nós podemos continuar fazendo do nosso prazer do cinema algo digno de entretenimento, mas sem, para isso, perder o seu potencial de crítica. Agora, por outro lado, né, eu também não tenho muito preconceito com os filmes. E mesmo quando o filme romantiza, para mim ele é um objeto interessante, porque ele me permite elaborar uma reflexão crítica. Então, longe de algumas visões que tratam o espectador como uma espécie de ser passivo, né, eu gosto sempre de lembrar que todo espectador bem formado, reflexivo e crítico, ele tem um papel ativo diante do filme. Então, o ideal é que o filme, ao se propor problematizar um tema social, um tema delicado, um tema que envolve sofrimento humano, ele não seja conciliatório, ele não romantize, ele não coloque as coisas no seu devido lugar e não nos dê o esperado happy end, final feliz, né? Mas se ele faz isso, a gente exerce o nosso papel
ativo de crítica, porque o público tem condições, né, desde que bem formado e reflexivo, de elaborar a crítica diante de quaisquer produções cinematográficas. Muito interessante a pergunta, Lorena. Mais uma vez, seja bem-vinda ao mundo de RI, que significa sempre muito em sua vida, como significa nas nossas. Legal, Daniel, obrigado. E, Lorena, muito obrigado pela sua participação e continue firme e forte, porque, de fato, você fez a escolha de RI e, com certeza, foi a melhor que você fez. Obrigado, Lorena. Muito obrigada, gente. Tchau. Então, nós vamos continuar aqui. Temos a Cauene, o Eduardo Oliveira, que tem a última notícia do nosso programa, e depois a Cauene com a última reflexão do programa. É isso mesmo, professor. Nossa última viagem hoje vai lá para os Estados Unidos, do jornal Los Angeles Times, que fala assim: enquanto Hollywood luta para se recuperar dos efeitos da pandemia da Covid, o dono da Pacific Theatres e ArcLight Cinemas, que são cinemas tradicionais da Califórnia, declara o encerramento de suas atividades. Interessante essa notícia que o Eduardo acabou de comentar, porque faz a gente lembrar daqueles filmes blockbusters que a gente chama assim, né? Que são aqueles filmes que são produzidos para atingir altos números de bilheteria. E a gente consegue perceber que esse tipo de produção, atualmente ela quase que não se preocupa mais com a originalidade ali da produção, do conteúdo dela, mas e sim tentar atrair ali o maior número possível, né? Uma massa para atingir altos números de bilheteria. E apesar de elas serem lucrativas, essa categoria, esse tipo de produção acaba que é um pouco danosa ali para aqueles pequenos estúdios que acabam priorizando muito mais a produção, a construção de enredos que são mais originais, que têm um sentido mais reflexivo, e acaba dominando muito esse mercado e deixando menos espaço para esses pequenos filmes que acabam tendo menos salas, menos visibilidade, e acabam sendo menos lucrativos. Então, acontece justamente isso que o Eduardo acabou de comentar, de fechar. É um movimento, Daniel, oligopolista, né, de dominação do todo o mercado, de circulação, de produção, de distribuição, de consumo de filmes, na verdade, né? Então, acaba sendo uma lógica muito mais econômica do que efetivamente artística, né? Você utilizou a expressão que estava aqui na minha mente. Realmente, esses filmes blockbuster, né, como são conhecidos, filmes arrasa quarteirão, né, numa tradução literal, né, eles têm um objetivo que é principalmente de atrair massa, né, atrair um público em massa para retribuir todo o investimento que é feito na sua produção e na distribuição. O cinema, a gente nunca pode perder de vista, né, que o cinema ele é um empreendimento capitalista, né? Ele visa lucros e, como todo mercado capitalista, existe uma forte tendência à formação de oligopólios, né? Só acredita em concorrência perfeita quem elabora manuais de microeconomia, né? A gente sabe que, na realidade, existe uma tendência à formação de oligopólios, né, em todo o mercado. O cinema é um dos melhores exemplos de concorrência imperfeita. Então, uma maneira também crítica da gente olhar para o cinema é por meio de uma visão não romantizada da produção cinematográfica. E ainda digo mais, né, o cinema ele é uma experiência que mexe com dois lados. Se a gente for pensar em termos do binarismo da filosofia ocidental, deixemos a crítica para um outro momento, né, mas o cinema ele lida com dois elementos. Ele lida com o nosso elemento o racional, né, ele lida com o nosso logos, né, ele lida com o discurso, o pensamento, né, enfim, todo esse lado da análise racional. Mas o cinema também lida com o lado emotivo, né, ele também envolve a paixão, ele também nos mobiliza. A experiência do cinema é uma experiência que se precisa ter para poder sentir. Ou seja, além do logos, o cinema também lida com o pathos. Ela é uma experiência logopática. Tem o racional,
tem o emocional, e elas não podem ser totalmente destrinchadas. E na medida em que o cinema mexe com esse elemento passional, emotivo, isso também se torna uma rica fonte de lucros. Porque, afinal de contas, como todo especialista em marketing sabe, né, não há nada melhor para gerar lucros do que as nossas paixões e os nossos desejos. Perfeito, base fundamental da economia, parte do desejo, não tem como a gente não entender disso para poder gerar o quanto a gente é envolvido nesse processo. Jatobá, nós estamos com o tempo bastante adiantado, a gente vai correr aqui, porque daqui a pouco eu tenho que apresentar uma série de comentários para você. Antes eu quero chamar... Você prometeu para mim que o nosso programa ia ter 3 horas de duração? Que história é essa? Agora eu te entrego aqui em público. Jatobá, quando o tema é bom, o negócio passa impressionantemente rápido. Deixa eu só chamar rapidinho a Giovana Ramos. A Giovana é do site internacional da Amazônia. Eu costumo dizer que Relações Internacionais da UNAMA tem 2 projetos de extensão que são primos. É o programa Globalizando e o site internacional da Amazônia. E para falar do site, nós estamos recebendo a Giovana Ramos, que está aqui conosco. Giovana, seja bem-vinda. Oi, obrigada, professor, por mais um convite. Muito obrigada. E me fala um pouco como é que está a produção do site internacional da Amazônia para esta semana. Então, durante a semana temos uma programação repleta de artigos acadêmicos, de vídeos, de dicas de filmes e muito mais conteúdo nas nossas redes sociais. Durante essa semana que vem, vamos ter o texto do Jorge, do 7º semestre, sobre bitcoins e a especulação financeira, além do texto da Érica, do 7º semestre, sobre o cinema e as relações internacionais. E, por fim, teremos o texto da Maria Eduarda, do 7º semestre, sobre a trajetória internacional do Príncipe Filipe. Então, a gente tem uma programação repleta de artigos, como eu falei, de vídeos e também quadros que são muito importantes no meio atual. Por exemplo, o nosso quadro, que é o Dormir Informado, ele é muito bom porque ele traz notícias do dia a dia em um único post. Então, ele é bem acessível para as pessoas. E para vocês conferirem tudo isso, é bem fácil e rápido. No Instagram e no Twitter, somos o @Inter da Amazônia. E no Facebook e no YouTube, somos o Internacional da Amazônia. E hoje nós fizemos uma reunião da equipe, toda quase 30 pessoas, né, Giovana? Entre calouros e alunos de todos os semestres. Sim, a gente está com novas pessoas, então a gente está fazendo novos quadros também e está sendo um conteúdo muito bom. Muito bom, Giovana, muito obrigado pela sua participação no Globalizando, tá? Eu que agradeço, professor. Até a próxima. Legal, Giovana Ramos conosco no Globalizando. Eu tenho uma série de comentários, Jatobá, vou te apresentar os comentários e algumas perguntas. Eu vou logo dizer para quem está fazendo perguntas que nós não temos mais tempo, mas a gente vai responder para elas a partir das nossas redes sociais. A Cauene já está encarregada disso. A Vitória Fernanda diz o seguinte: o cinema brasileiro possui alguma dificuldade quanto à questão de reconhecimento e apoio? Temos produções maravilhosas, mas vejo que existe algumas dificuldades. Então, uma pergunta sobre o cinema brasileiro. Depois, a Natasha Cristina: de que maneira o cinema influencia no turismo mundial? Existe exemplo de taxas de turismo que aumentaram por causa da influência do cinema? Então, uma questão relacionada ao turismo. A Vivi Fonseca diz o seguinte: acredito que é necessário haver um despertar e aceitar que outras culturas conseguem produzir filmes tão bons e ou melhores que produzidos pelo set de Hollywood. Eu vejo preconceito em relação a essa aceitação. Outro dia assisti um filme coreano que prendeu minha atenção do início até o fim. Parabéns pelo programa. Obrigado, Vivi. Depois, e essas colocações, Jatobá, mostram o quanto esse tema é importante, e por isso eu quero muito te agradecer pela tua participação, e com certeza deixou um gosto de vamos fazer outros programas, porque isso dá pano para manga pra caramba, né, Daniel? Opa, como dá, Mário Tito? Para mim foi uma alegria muito grande receber esse convite, como eu disse logo no início. Então agradeço a todo mundo, agradeço a você, Mário Tito, ao Eduardo Oliveira, a Érica Nascimento, a Cauene Ibiapina, ao pessoal da produção também, a Larissa, a Agatha, a Yane, a Sara. Então, para mim foi uma satisfação muito grande participar, se não me falha a memória, pela terceira vez, né, do programa Globalizando. Né? Tivemos uma primeira vez falando sobre cinema em sala de aula, houve uma segunda em que a gente falou sobre democratizar a democracia. Nessas duas vezes foi lá no campus
da UNAMA, em Belém do Pará. Então, já estava aí com muita saudade de participar do programa. E, enfim, agradecer a todo mundo pelo privilégio de poder contribuir para o programa Globalizando. Sou um admirador do trabalho de vocês, especialmente do trabalho que vocês realizam aí, Mário Tito, você, professores da UNAMA, particularmente aqueles com quem eu tive mais contato, né? É o seu caso, é o caso do nosso querido e já saudoso William Monteiro Rocha, é o caso da Maiane Bento, não posso deixar de mencionar essa grande amiga também, da Brenda e outras pessoas com quem eu pude conviver. Então, uma satisfação enorme poder participar do programa Globalizando. Parabéns a vocês. Legal, obrigado, Daniel, e eu também quero te dizer que você foi muito importante também na minha formação como internacionalista, né? Eu quero te dizer porque a gente está no mesmo barco, mas consegue, de alguma forma, interagir e a gente não perdeu o contato, isso que é o mais legal. Então, a gente sempre está conversando, sempre está batendo papo. Já esteve conosco aqui o Roberto, já esteve a Cristina, então, assim, a gente está fazendo esse laço. E é muito bom, nesse momento que nós estamos em pandemia e temos que entrar nas redes, encontrar pessoas que dificilmente viriam aqui em Belém, a gente está conseguindo conversar, é muito bom. Obrigado, viu, Daniel? E quero agradecer ao Eduardo Oliveira, ele que é o líder da equipe de conteúdo. Eduardo, valeu, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, professor. Obrigado, Daniel Jatobá. O senhor precisa vir aqui mais 300 vezes, porque o cinema não acabou, tem muita coisa para a gente conversar. E você que está nos acompanhando, muito obrigado pela sua participação aqui. E siga lá nas nossas redes sociais, o Twitter, P Globalizando. E, parafraseando Nietzsche, temos a arte para não morrer da verdade. Obrigado. Bom, e quero agradecer a Érica Nascimento, acadêmica do 7º semestre. A Érica é apaixonada pelo Globalizando. Depois que o vírus entrou, que entrou essa vontade de apresentar, ela não parou mais. Obrigado, viu, Érica? Eu que agradeço, professor. Professor Daniel, é um prazer conhecê-lo e tê-lo aqui conosco. Obrigada também, Eduardo e Cal. Agradeço a todos que nos assistiram, é um grande prazer estar no Globalizando, realmente sou viciada no Globalizando e na equipe de conteúdo, para ser mais precisa. Só reforçando o que o Eduardo falou, né, nos sigam lá nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, é o programa Globalizando, e é isso, pessoal, muito obrigada. Valeu, Érica. E a líder da equipe de mídias que faz milagres com as artes, a equipe dela é maravilhosa, é a Cauene Biapina. Obrigado, Cauene. Eu que agradeço, professor. Foi muito bom esse programa, de verdade. Foi uma honra contar com a presença do professor Daniel Jatobá, que a gente está sempre comentando o seu nome, então é uma entidade para a gente, então é uma honra ter essa presença aqui. Eu vou aproveitar só para dizer que a nossa live vai ser disponibilizada em todas as nossas plataformas a partir de segunda-feira, e a gente vai disponibilizar link, divulgar, então fiquem tranquilos que vai estar acessível para todo mundo acompanhar, para quem perdeu, né? Legal, Cauene. Olha só, e quero agradecer também quem esteve na operação, quem esteve comandando o backstage, que foi o Sérgio Salles, também na cronometragem a Agatha Abreu, no suporte a Yane de Paula, nas mídias a Sara Tavares, e esse programa vai estar disponível em todas as plataformas. No próximo sábado, nós vamos falar também da precarização das relações de trabalho, exatamente no dia 1º de maio, vamos falar sobre essa relação de precarização das relações de trabalho no contexto neoliberal, você não pode perder, mas antes de acabar, eu não poderia terminar esse programa sem fazer mais uma homenagem ao professor William Rocha. O professor, além de gostar de cinema, ele era apaixonado pelos Beatles. Fizemos uma vez um programa sobre os Beatles com a professora Carla, e ele quis estar também, ele gostava muito dos Beatles. Eu não podia terminar o programa sem antes fazer uma homenagem para ele, cantando uma música que ele uma vez me pediu para tocar para ele. When I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking in words of wisdom, let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be, 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 whisper words of wisdom, let it be.
Valeu, Will! Valeu, Will! Parabéns, que nós estejamos sempre juntos. Saudade de você, meu amigo. Saudade. E para você que ficou no programa Globalizando. Isso, o Will vive. Daniel, valeu. Muito obrigado a todos e até o próximo sábado.